Boa tarde. Pode chegar que a live dança vai começar. Sendo Alexandre Everett. Vamos dar um tempinho aqui para chegar todo mundo no nosso super bate-papo da live dança de hoje. Hoje é sexta-feira, então sexta-feira vocês já sabem. Aqui na página da Casa Absurda, vocês vão encontrar sempre a live dança. Eu vou dar uma pescada aqui na nossa rede social, porque vocês podem fazer perguntas aqui, e se eu não ver o que vocês perguntaram, vai ter uma mensagenzinha por aqui, então eu vou conseguir responder tudo. Então, gente, vamos esperar o pessoal chegar, porque hoje a gente tem que preparar a sala para receber o nosso convidado. Olha, Legalvão, Luizete chegou, Jander. Gente, essa semana a programação da Casa Absurda foi incrível. Ela começou com Sobral, hoje ela vai para Juazeiro, tá? Estou gostando de ver hein, essa movimentação dos territórios. Um beijo. O som tá baixo? Ah, ótimo. Podem fazer aí as suas observações. Melhorou, Alexandre? A Vila chegou. Melhorou? Como vocês estão me ouvindo? Vocês preferem que eu coloque o fone? É que nos últimos eu não usei o fone. Olá, Pedro, bem-vindo. Vocês podem me dar um help se o som tá chegando direitinho, se tá bacana ou se eu preciso falar mais alto ou ainda pegar o fone. Alexandre diz mais ou menos. O Fowler disse sim, o som tá baixo. Então, gente, eu vou pegar o fone. Como eu não estava usando o fone nos outros dias, eu acabei não pegando. Mas é 2 minutinhos. Enquanto isso, vocês me aguardem. Voltei. Boa tarde, Fowler. Gente, eu vou conectar esse fone. E então, gente, como é que tá? Jander tá falando que acha que eu tô distante. Mas esse é o meu novo... É o meu novo perto. Será, minha gente? Melhorou? Como estamos? De som. Luísla chegou, a cena aí. Boa tarde, Luciana Maldi. Bem-vinda à Casa Absurda. A sala tá linda. Amiga, tu conhece aqui a sala. Gente, agora sim, tá bom, Alexandre? Perfeito, Alexandre. E pronto, então é isso. É porque na última vez eu não usei o fone. E aí eu achei que tava tudo bem, mas que vocês não falam aqui que eu não faço. Bem, gente, hoje a gente tem um super encontro aqui. A programação da Casa Absurda lançou desde o mês de maio uma ocupação aqui nas redes sociais, onde a gente transferiu a programação que a gente fazia na casa, que não podia mais fazer, devido à pandemia, para esse canal virtual, onde a gente pode possibilitar esses encontros, algumas conversas, algumas brincadeiras, porque os tempos não estão fáceis, então a gente precisa sorrir. E aí, a gente desde de maio está fazendo esse encontro. A gente já recebeu tanta gente bacana, e na sexta eu inventei essa live dança, propus lá pro pessoal, o pessoal aceitou e tá rolando. A gente já teve aqui pessoas super legais, Ernesto Gadelha, Clarice Limão, Fowler, que tá aqui, já participou, André Bardavil, que abriu, Ana Mundim. E aí o convidado de hoje é uma pessoa super querida, que da última vez que a gente se viu na Bienal de Dança, ele dançou o espetáculo dele, Cajuína, e saiu eu com refrigerante de 2 litros. Fowler tá aqui, e Vila, Ana Mudinha, se tiver também, não vai me deixar mentir, que eu saí distribuindo a cajuína de 2 litros para todo mundo lá no Teatro Porto Dragão. Como eu não posso distribuir para todo mundo, eu trouxe pelo menos essa pequenininha que vai ser só para mim. Aí vocês ficam aí com um gostinho que é uma delícia.
tem que ter esse ar no final. Vou deixar aqui, né? Porque a cajuína vai ser mote também das nossas conversas. Para quem não sabe, o Alisson, nosso convidado, Alisson Amâncio, é de Juazeiro, e é de lá que vem o refrigerante de caju, conhecidíssimo como cajuína. Embalou muito as nossas tardes. Ó, Luciana, quero. Luciana, tu tá pertinho. Vilemara vai ser chafurda. Não, Vilemara, a gente vai tentar manter um certo equilíbrio. Um certo. Olha só. Oi, Adriano. Falando em Juazeiro, o pessoal tá chegando. Eu, para começar, sempre invento alguma coisa, né? E aí eu fui procurar... Sacanagem, aqui no Sul nem cheiro dessa maravilha. Ô, Ale, realmente faz falta, né? Eu fui procurar alguma coisa para pensar em que caminho começar o papo com o Alisson. E aí, a minha amizade com o Alisson é bem antiga. A gente mandava cartas um pro outro, principalmente quando o Alisson foi morar no Rio para fazer a graduação dele em dança. E aí eu achei uma carta que o Alisson me mandou em julho de 2004. Eu vou ler um pedacinho, ele nem sabe que eu vou ler, um pedacinho dessa carta, que eu acho que é uma das que vai tratar de coisas que a gente vai conversar aqui. Olha a letra do Alisson. Não vou ler toda, né, gente? É só um trechinho. Ele diz assim: Oi, Juninho, que saudade de você. Como você está? Aqui tudo indo. Estou de férias da faculdade, então deu uma certa aliviada. Mas estou em pique total na companhia da Esté. Nos apresentamos agora com um trecho do trabalho novo no Dança em Trânsito, em frente ao Teatro Municipal. E na Penha, perto da igreja. Foi muito legal. Agora, uma das coisas que eu estou mais amando é dar aulas. Comecei no fim de maio, dar aulas na Sociedade Viva Cazuza. E é muito bom, As crianças são umas fofas. Eu sinto que elas adoram as aulas. Aí tem outra parte aqui que eu selecionei. No fim de junho, montei outro solo na mostra da faculdade, chamado Acorda Alice. E foi tudo de bom. Acredito que quando em Fortaleza, são essas duas coisas que eu quero desenvolver. Dar aulas e dançar as minhas próprias criações. Eu separei esses trechinhos aqui porque é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar com o Alisson. Alisson, que é bailarino, professor, coreógrafo. Vou chamar ele aqui e aí eu explico por que são esses 3 pontos, né? O fomento que a dança teve, esse boom, nessa época que ele estava lá, no Brasil inteiro. O encontro dele com a sala de aula, dar aula, e o desejo de dançar suas próprias criações. Então, acho que vai ser por aí que a gente vai conversar. E eu vou chamar ele aqui. Bem-vindo, Alisson Amâncio. Estou aguardando. Gente, as perguntas eu acho todas, já a gente responde. Ótimo! Começou também. Trabalhando como é. Ai, Júnior safado, eu ia fazer, então, todo alegre, todo dançando pato full. Aí tu foi ler essa carta, fiquei com os olhos cheios d'água. Amigo, é de junho de 2004, coincidentemente, né? Foi nessa época, há uns 16 anos atrás. Nossa, fiquei super emocionado. Obrigado, amigo. E aí eu comecei a ler, gente, tem tudo a ver com o que a gente combinou, porque a gente faz um roteiro, né? Porque eu não coloco os convidados em saias justas. A gente combina um roteiro do que vai conversar. Eu achei que tem tudo a ver, né? Os pontos que você... Tem outra coisa que vídeo aqui que eu não posso revelar, porque é de foro íntimo, tá? depois me manda essa carta, escaneia pra mim ou tira uma foto? Tá, pode deixar. Boa tarde, gente. Obrigado, querido. Muito feliz com o convite. Na verdade, eu fiquei um pouco desesperado agora no começo, porque
A Casa Absurda não entrava, não entrava, não entrava. Aí foi que eu vi que a minha internet não tá funcionando. Aí a sorte é que eu tava com o 4G, né? O 3G. Ai, meu Deus. Mas eu fiquei assim, 20 segundos de Foi? pânico. E eu tive que reiniciar o computador também, por isso que eu atrasei um pouquinho. Porque eu fui mudar Aham. de lugar e aí ele desligou. Aí, para mim ter a minha cola e a minha ajuda da minha querida Alessandra Eugênio, que fica acompanhando as perguntas. Então, Alisson, fala um pouco sobre você. Eu não gosto de fazer aquela leitura do currículo para deixar você falar do que você quer sobre você. Tá bom. Eu sou o Alisson Amâncio, eu sou de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, sou filho do seu Tico, da Dona Graça, sou caçula de 6 filhos. Comecei a ver dança nas manifestações populares aqui do Cariri. Na década de 80, elas eram muito presentes, não só nos ciclos, nos festejos de junino, natalino, mas em todo ano elas invadiam as ruas. Ao mesmo tempo, eu sou de uma época onde a televisão era muito forte, né? A gente ficava muito presente vendo a televisão, então eu sou cria do show da Xuxa, dos videoclipes no Fantástico. A dança chega a mim entre cruzada com isso, e principalmente através do teatro na escola, onde eu me apaixonei pelas artes cênicas. E aí, falei com meus pais que ia fazer universidade de administração em Fortaleza, mas na verdade eu queria fazer teatro. Quando eu cheguei em Fortaleza, conheci a Ere Aquino, fiz parte do Expressões Humanas, com o espetáculo Universos, e comecei a fazer aula de dança, porque na época diziam que iam melhorar a minha expressão corporal. E aí comecei a fazer várias aulas de dança em vários locais, em várias academias, e fui dançar com a Jane Ruth. Foi nesse período, a gente estava num momento muito importante da dança no Ceará, né, em Fortaleza especialmente, porque a gente tinha acabado de ter a Bienal Internacional de Dança do Ceará, a primeira. E aí, nesse sentido, a comissão de dança trabalhou 1 ano para a implementação no Colégio de Dança do Ceará, que ao mesmo tempo, em Fortaleza, estava tendo o primeiro curso de dança superior, que era na Faculdade Gama Filho, que formou uma única turma, era um curso sequencial superior. E aí eu estava dançando, fazendo aulas nesse curso superior, e aí quando eu entro no colégio de dança, eu não entro na primeira turma, mas o Flávio me convida para a segunda turma. E aí eu fiz o colégio de dança do Ceará, fiquei muito mexido com tudo, com aquele monte de teoria e práticas de dança com as quais eu não conhecia. Foi lá que eu conheci o Roberto Pereira, que era um crítico do Jornal Globo da época, e na época coordenador da faculdade de dança da cidade, no Rio de Janeiro, e aí eu fui fazer a faculdade de dança no Rio, e aí comecei a dançar com a Esther Bateman, essa carta que você leu, e desde então venho trabalhando com dança como objeto de estudo e pesquisa. Resumindo Muito aí. legal. Fui um resumo ótimo. Foi nesse período que a gente se conheceu. Na verdade, a gente se conheceu antes, mas nesse período a gente viveu praticamente todo dia, né? A gente se via Todos segunda os a dias. sexta no colégio de dança e de sexta a segunda, ou na tua casa, ou na casa do Souza, ou na casa do Murilo, enfim. Sempre juntos, assim. A Capitão Mestre. Inseparáveis. Foi uma época, assim, inesquecível, de muito aprendizado. E aí foi nessa época que tu estava lá no Rio que tu me escreveu isso. A gente escrevia muito, porque a gente era muito próximo, então a gente morria de saudade. Naquela época, esses e-mails ainda não estavam no dia a dia da gente. Então, receber uma carta era muito, muito importante, assim. Ave Maria. Quando eu aproveitei a quarentena para mexer nas minhas coisas, então encontrei coisas desse tipo, assim. Alisson, além da carta, né? A carta, na verdade, me mostrou o que a gente já tinha combinado. Mas quando eu mandei para ti uma ideia de roteiro, eu falei que tu deu uma entrevista recente que eu achei muito interessante. Tu publicou lá no teu Facebook e eu fui ver. E eu achei muito legal, que eu acho que é mais ou menos que tu fez aí esse resumo, e tu faz de uma forma maior e mais... problematiza mais as coisas. E eu acho uma entrevista maravilhosa. E eu fiquei pensando sobre ela, né? E aí, tem uma parte da entrevista que você fala que o teu espaço de ensino, criação e gestão, né? Gestão por causa da associação, ensino por causa do teu trabalho da Universidade Regional do Cariri e também na companhia, né, Alisson Amâncio, tá tudo muito imbricado, né? Então,
E uma fala que tu diz é que cada ocupação dessa é uma estratégia de efetivação desse espaço. É ir para a universidade para falar de dança, é abrir um espaço no centro de Juazeiro do Norte, onde vai oferecer aulas de dança, onde vai fomentar o pensamento crítico de dança. E eu concordo por ter acompanhado essa trajetória contigo, né? Inclusive por ter morado aí em Juazeiro, ter ajudado a fundar a Associação Dança Cariri, ter visto você começar a dar aula na universidade. E aí eu vou vendo que você vai compartilhando o que você vai vivendo. Sempre foi muito assim. E aí essa, para mim, é uma ideia e uma prática de dança como convívio. Você está vivendo e está convivendo, né? É como um organismo. Como é que tu pensa esse teu processo de vida e dança com o outro? Uhum. Eu acho muito bacana esse seu olhar, Jota, nesse lugar de convívio, né? Esse lugar de convida. Eu acho que realmente tem muito a ver com a minha trajetória e tem a ver com esse território que eu nasci, que eu habito, né? Juazeiro do Norte, a gente está situado a 560 quilômetros de Fortaleza, mas também num raio de 500 quilômetros de todas as capitais. Teresina, Recife, Natal, João Pessoa. Então, nesse sentido, por um lado, a gente tem uma possibilidade de ter uma personalidade mais forte enquanto região, uma região muito, muito forte culturalmente, artisticamente. Por outro lado, a gente é muito desprivilegiado das políticas públicas do Estado. Então, nesse sentido, todas essas táticas de atuação na companhia, na universidade, na Associação das Cariri, são modos de existência, são formas de como eu encontrei para continuar produzindo, né? E é nesse sentido que, inclusive, a minha pesquisa enquanto a posição macropolítica, né, desse governo federal e estadual que institui esse lugar das políticas para o centro, né, para as grandes metrópoles, para as grandes cidades, eu, enquanto artista do interior, penso em táticas que me possibilitem continuar produzindo, continuar atuando e enfrentando, né? Então, todas essas atuações são ações de enfrentamento, modos de criar nesse lugar de onde não existia, onde a gente tem uma lacuna, ou então, nesse momento agora, de desmonte, né? Onde a gente viveu todo um ápice cultural e agora a gente tem tudo isso sendo desmontado, desconstruído. Então, eu acredito que esses lugares que eu fui ocupando são lugares de fazer existir algo que precisava ser feito e que naquele momento, naquela ocasião, a gente aqui na região não tinha. Então, é um momento, são ações de resistência mesmo, de enfrentamento. Massa. Inclusive, até na carta você fala disso, assim, quando eu voltar para Fortaleza, eu quero dançar as minhas coisas. E a sua volta não foi para Fortaleza, foi para Juazeiro, né? Foi uma escolha, assim, muito acertada que a gente falava, né? E fala também. Sim, na tu verdade, pôde construir aí toda uma história, né? No final da década de 90 e início dos anos 2000, a dança estava também num momento muito promissor no Rio de Janeiro. Eu acredito que naquele momento, inclusive, o polo de dança contemporânea era o Rio de Janeiro, porque as companhias elas tinham uma subvenção do Rio Arte. Só que em 2003, quando eu estava na Esther Weizmann, até 2005 a gente teve essa subvenção. Em 2005 a Esther perdeu esse convênio e a gente só ganhava quando dançava. E eu já estava com 28 anos de idade, eu acho que não fazia muito sentido continuar sendo sustentado pelos meus pais. Né? Então eu falei, não, eu vou voltar para o Ceará, porque aqui no Rio de Janeiro eu não faço a diferença. E aí quando eu pensei, bom, mas Fortaleza já tem tanta gente bacana produzindo, talvez eu acho que no Cariri faça mais sentido a minha atuação. Meio que um pensamento racional, mas também acho que muito da intuição, do desejo de estar perto da família, de um lugar mais conhecido e de uma dança que poderia ser originada aqui, eu acho que realmente deu certo. Tem dando certo. Ó, quem chegou aqui foi Nível Show, a maravilhosa, Juliene Queiroz. Amo. Aliás, um monte de gente amiga amada. Dinha, Saime e Holmes Regis. Eu tô dando um oi para todo mundo. Gente, quem tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, que aí daqui a pouco tem um bloco para perguntas. Alisson, o segundo tema dá para a nossa conversa é um tema clássico da nossa programação,
absurda. A gente sempre tem essa curiosidade. O que é que estava acontecendo? O que você estava fazendo quando o mundo parou, ficou de cabeça para baixo? E como é que tu criou estratégias para sobreviver esses 120 dias aí que a gente já chegou de isolamento social? Sendo que, enquanto Fortaleza começou a amenizar, o interior começou a crescer em casos, né? Então, como é que foi esse boom para você e como é que você está vendo tudo isso? No ano passado, concorri a uma bolsa de doutoramento sanduíche para estudar 6 meses na Universidade Nacional do México, na UNAM. E aí eu consegui essa bolsa e eu viajei em final de outubro, em novembro, para o México. Eu estava na Cidade do México. E a minha pesquisa era justamente pensar ações de resistência e de enfrentamento, pensando entre a dança mexicana e entre a dança do Cariri. E aí foi bacana porque eu comecei a fazer ações de conhecimento nas academias, nas companhias, nas escolas, nos grupos de pesquisa, vendo os espetáculos na Cidade do México. E o meu intuito, então, logo quando eu cheguei, eu comecei a conhecer muitas coisas. E aí eu falei assim, bom, vou ficar bastante aqui na Cidade do México, na minha pesquisa, e aí quando for mais próximo do final do doutoramento, aí eu vou viajando mais por outras cidades, e conhecendo um pouco mais o México. E isso não aconteceu tanto como eu queria, eu só consegui fazer 2 viagens. Mas, felizmente, eu consegui fazer a minha pesquisa. Então, quando a pandemia começou, eu estava no México, eu ia ficar até o final de abril, até o dia 30 de abril, e aí eu conheci uma pessoa, uma amiga, que trabalhava na embaixada, e ela falou, olha, vai fechar tudo, vai ficar intransitável, então ninguém entra, ninguém sai do México, quem tiver de sair é agora. E aí eu preferi sair porque eu não sabia até quando eu poderia ficar lá, na Cidade do México, então eu voltei 30 dias antes. E quando eu cheguei aqui no Brasil, na verdade eu fui direto para São Paulo, fiz uma escala e parei e desci em Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu fiquei assim, estarrecido, porque no México a pandemia estava chegando muito devagar, mas quando eu cheguei aqui já estava tudo fechado. Tinham fechado faziam 4 dias. E aí, assim, Fortaleza parecia uma cidade fantasma. Não tinha ninguém nas ruas mesmo, assim. E aí foi naquele momento que realmente eu entendi, nossa, É sério. é sério isso, né? E eu comecei a ficar muito oscilar nos meus dias. Então, tinha dias que eu conseguia produzir, conseguia escrever a tese, conseguia trabalhar em outros projetos, mas tem dias que realmente eu não conseguia, assim, para baixo e desmotivado e preocupado. E se você fica vendo muitos noticiários, você vai ficando um pouco deprimido. Então, assim, eu só vejo nos dias que eu tô forte, assim, quando eu vejo que eu não tô bem, então eu prefiro não ver notícias, porque, assim, são duas ações muito devastadoras, né? Que é tanto a pandemia, são mais de 70 mil mortos, mas também esse governo federal, né? Esse desgoverno, assim, que a todo tempo essas necropolíticas vão aniquilando, especialmente os pretos, os pobres, os gays, as pessoas trans. Então é muito difícil viver com né? Isso. Enquanto a gente tem que lidar com isso, a gente cada dia tem uma notícia pior também com esse desserviço, esse desgoverno. E deixa eu ver, olha, o Ricardo Barreto chegou, Tayane Feitosa, Georgia Bezerra, olha, gente, Juazeiro aqui na área, Silviane chegou, Valéria Pinheiro, olha o Devan. Gente, Alisson, eu às vezes posso mudar aqui o ritmo, tá? Das perguntas, mas a gente não vai fugir muito. Tá bem tranquilo. Só se tu quiser. Vou aproveitar, a Valéria tá me pedindo aqui para falar amanhã sobre a reunião do Fórum de Dança do Ceará, às 16 horas. Então, eu vi essa postagem. Eu vi uma postagem, vocês estão organizando o fórum, que coisa boa, Valéria Pinheiro, beijo. Na verdade, a gente teve o Fórum de Dança do Cariri, né? A gente está rearticulando. A Valéria muito propôs esse lugar de rearticular uma ação que estava parada e agora voltou. Mas amanhã está lembrando que a gente tem o Fórum de Dança do Ceará e que é importante que todos nós, todas as instâncias da capital e do interior possam estar presentes.
Olha quem chegou aqui. Daquine, que E... saudade. Faina. Saudade. Gente, olha esse pessoal do Só Carinho. gente linda. Sei não, viu? Faina. Saudade. Faina teve aqui no Festival do Ato, mas nem deu pra gente aproveitar. Ai, meu Deus. Eu fecho a minha janela por causa do barulho, que eu boto numa rua barulhenta, aí eu fico assim, suando Eu coloquei um uma caixa ventilador lá na d'água. porta. Assim, em algum momento vem um ventinho. Alisson, estava pesquisando aqui duas coisas. Onde é que a gente encontra as coisas do Alisson Amâncio? Se tem um site, fala um pouco sobre isso. O livro da Vila que está aqui, foi o Alisson que organizou junto com a Abel e o Fowler, né? Fala um pouco sobre a sua Uhum. produção, como a gente aqui nas redes sociais, a produção tanto artística como teórica. Agora eu estou finalizando a tese de doutorado. A defesa vai ser agora em agosto. Então, estou nesse momento, assim, sem dormir já. Mas estou muito feliz, assim, foi desafiante, que para quem passa por esse momento de pós-graduação, tem momentos muito difíceis, assim, são 4 anos de pesquisa, né, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu fico bastante animada, porque eu estou falando justamente sobre essa dança interiorana no Ceará, especialmente a partir dos objetos de estudo, que é Itapipoca, Paracuru e Juazeiro do Norte. Então, eu acredito que são ações muito importantes, não para a dança cearense, mas são ações relevantes para a dança nacional. E são danças Sim, muitas vezes invisibilizadas, né? Então, assim, a sim. minha ideia é que a gente possa fazer essa defesa e lançar esse livro ainda esse ano, né? Ah, Essa que publicação ótimo. ainda esse ano. Uhum. E Então vem aí, mais um para essa coleção. na verdade, mais 2, porque concomitantemente, há 3 anos a gente iniciou um projeto de escrita da biografia do Roberto Pereira. Iniciamos eu e a Paula Braga. Só que no momento a Paula está em Paris, ela trabalha no Centro Nacional de La Dança de Paris, e aí eu estou encabeçando essa pesquisa. Então a ideia é a gente lançar também a biografia do Roberto ano que vem. Então estamos Gente, aí nesses Roberto, projetos. que coisa linda. Roberto foi uma pessoa muito especial que passou pelo Colégio de Dança. Acho que foi assim, um aperto para a dança nacional, claro, e a gente tem. E aí vai ficar incrível, tô curioso. Conta pra gente tudo, tudo sobre isso. Fiquei agora aqui, viajei. É, Alisson, a fala. Não, você pediu para falar sobre fazer o merchandise, e aí quem estiver interessado pelo Sim, livro Vila, entre em contato com a Companhia Dita, com o Fowler e com a Vila Emara, e o Tradições e nas Artes e Memórias é da esse Dança aqui. são livros esgotados, então quem tem, tem. E como tá as redes sociais da companhia? Divulga aí, aproveita que a gente vai já começar as dicas da quarentena. Na verdade, a gente tem vários IGs, né? Tem o IG da Companhia do Samâncio, tem o IG da Associação das Cariri, tem o meu pessoal, tem a Companhia Jovem das Cariri. Então, assim, são várias redes e plataformas para dar conta, tanto no Instagram como nas redes como no Facebook, como no YouTube, assim. A gente vai tentando alimentar devagar, porque é muita coisa para dar conta. O De YouTube eu vi qualquer que forma, assim, tá bem adiantado. Eu vi que vocês colocaram os vídeos mais antigos, né, da associação. eu acho que é muito importante que a gente possa disponibilizar esse material, até, por exemplo, enquanto pesquisador mesmo, sabe, Jota? Às vezes a gente fica muito guardando os nossos acervos, ou então a nossa história fica muito a partir da memória. É importante que a gente Sim, possa, já que a gente tem essa ferramenta, né, da internet, é importante que a gente possa disponibilizar essas nossas ações, os nossos registros de espetáculos, os nossos releases, as nossas fotos, porque tudo isso é documentação que compõe a nossa história, né? A partir de quem eu sou, do meu território, dos trabalhos que eu desenvolvo, da dança da minha cidade. Então, é muito importante que os artistas, os professores de artes, todas as ações que vocês façam possam ser documentadas e registradas e disponibilizadas, que é o principal. disponibilizados, né? A Claudinha está falando aqui, ó, Roberto estava pesquisando a história do jazz no Brasil. Uma pena não ter tido tempo para finalizar. E a Valéria está dizendo, não vejo a hora desse material sobre o Roberto chegar. O Fowler falou, o canal do YouTube tem bastante coisa. Eu acompanhei, eu dei uma olhada.
A Legalvão falou, eu também quero muito ver o livro pronto, ó. Já temos aí curiosidade. Inclusive, a Casa Absurda está Eba. aberta para esses lançamentos e também para a companhia, né? Vamos aparecer lá. A gente tem um Sim. espaço que em breve a gente volta para lá, estamos rezando aqui. E aproveitar também esse momento para lembrar A que gente tá com, a gente está com 3 produções engatilhadas. É o meu solo novo, que eu estreiei um trecho no México de 20 minutos. 2, a gente tinha, desde o ano passado, a gente estava numa produção que se chama Santos de Casa, trabalhando só com artistas do Cariri, com músicos do Cariri, são 10 músicos do Cariri. E aí a gente, nesse momento de pandemia, a gente resolveu pensar em criar uma produção a partir dos artistas estarem em casa, né? Então a gente está criando vários solos para quando a gente puder estar junto, como é que a gente vai trabalhar esses solos a partir desse isolamento social, como é esse corpo em confinamento, o que é que ele produz. Então, assim, tem muita coisa para a gente mostrar na Casa Absurda. Te prepara. E um desafio de trazer esses espaços, né? Essas produções foram feitas de um modo que vão ter que se adaptar também a possíveis procedimentos, né? Que a gente vai ter nos espaços, com o próprio público, né? Que a gente espera que abrace também essa causa de voltar. E o que eu estava falando é que a Casa Absurda está com uma campanha e a gente, se vocês forem lá na página, no link da bio, tem um espaçozinho que vocês clicam lá e vocês vão até a vaquinha, onde vocês podem contribuir com qualquer valor. Vocês também podem ter acesso à nossa playlist absurda no Spotify. Tem a venda de ingressos do Simpla, do nosso espetáculo O Groleto, que vai estar em cartaz online esse final de semana. Tem a página do YouTube com todas as entrevistas, lives gravadas lá, tanto as lives dança, música e teatro, e outras coisitas más. Então, quem tiver a fim também de conhecer o que foi que a gente já fez até aqui, que a gente produziu bastante na quarentena. E falando em quarentena, Alisson Amâncio, mande-nos as dicas da quarentena. O que você separou aí pra gente? Eu pedi um filme ou série. Eu sempre peço muita coisa, mas a pessoa pode ficar à vontade e só dizer assim, o que ela tem mesmo. Livro ou série, um filme ou série, perdão, um livro, música ou disco, porque eu sei que o Alisson é chegado à música, né? Então não podia deixar de pedir as novidades, ele sempre tem coisas ótimas de novidade. E uma receita para tempos de isolamento. Então vamos nós. Eu tô totalmente desatualizado, Jota, porque esse negócio de finalização de tese não é de Deus. Mas aí algumas coisas bacanas que não são atuais, mas que eu vi ultimamente, que eu gostei muito, assim. Filme eu vi o Pacarrete, eu não tinha visto. Não, E aí foi disponibilizado semana passada e assim é emocionante assim mesmo assim. Essa mulher que está no interior do Ceará, né, que está em Russas e deseja, eu não vou dar nenhum spoiler não, mas assim falar sucintamente assim, e esse desejo de dançar, assim, então fiquei muito emocionado, tanto ri, né, de gargalhadas altas como a gente gosta, mas também chorei assim, então eu acho que é o filme que eu indico. E vi também recentemente, não tinha visto, Dor e Glória, do Almodóvar. Mas eu sou suspeito porque... No confinamento. Eu vi no cinema, mas eu vi no confinamento, eu não resisti. Também fiquei... não tinha visto, então vi recentemente. lindo, livro, né? Assim, tem 2 livros que assim, são meus de cabeceira ultimamente, assim, foram bem importantes para essa pesquisa, mas não só para isso, acho que nesse meu novo pensar, que é o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que ela fala sobre esse racismo estrutural, né, que é tão presente na gente, e como isso a gente deve fazer uma descolonização do pensamento. Então, sim, isso tem martelado na minha cabeça muito nos últimos meses. E Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Nunca Afetinada, da Sueli Ronil, que assim, é bem bacana. Muito bacana. Mas ainda não comecei. Ainda não comecei. A Rosinha que me indicou esse. Alisson, tem uma pergunta aqui. Tu já falou só antes que eu vou falar, para que a gente não dê tempo. A Claudinha Pires perguntou como você vê a contribuição dos cursos de dança na universidade depois desse tempo de implantação.
Eu acho, Cláudia, assim, que, na verdade, a gente teve... O primeiro curso de dança no Brasil foi em 1956, na Bahia. E a gente teve uma lacuna enorme até os cursos dos anos 90. E a gente só teve o grande boom das faculdades de dança a partir do reúne do governo progressista do Lula. Quando o Lula, em 2008, cria essa bandeira de triplicar os cursos superiores no país. Então, a gente passou de 3 da década de 90, a gente tem quase 40 cursos no Brasil todo, entre bacharelado, licenciatura. E eu acredito que nesses 10 anos é um momento ainda de entendimento para os cursos e para as universidades. Porque, veja bem, a URCA implantou teatro e artes visuais. E, por incrível que pareça, quando esses cursos entraram na universidade, a reitoria acreditava que os cursos só precisavam de cadeira e o quadro, né? E não entendiam que cada disciplina merecia um laboratório, que então tem que ter a sala de corpo, tem que ter a sala de pintura, a sala de gravura, o laboratório de tecnologias. Então, as próprias universidades, elas estão entendendo ainda o que é esses cursos de artes. Eu acho que esses primeiros 10 anos foi esse lugar de entendimento. Assim, as primeiras turmas sofrem bastante, porque não tem todos os professores, não tem os laboratórios. Mas eu acredito, mas mesmo nesse lugar de implantação, eu acredito que esses cursos superiores, eles são possibilidades de articular um pensamento na dança. Não no sentido, nesse pensamento hegemônico, não nisso, mas um pensamento de que, assim, quais são as pessoas que estão fazendo dança e como essas pessoas dança se veem. Então, assim, a faculdade, ela vai te fazer pensar sobre a tua produção, que às vezes o artista fica tão entranhado na criação que ele não entende a importância dele próprio. Sim. Então, assim, eu acredito que as universidades, elas são esse lugar de potencializar a prática dos artistas, né? Não existe o curso de dança sem os artistas que estão fora desse território, assim. E nenhum é superior ao outro, nem os artistas que estão fora, nem os professores que estão dentro, assim. São duas instâncias que se retroalimentam. Eu penso que o curso de dança de Fortaleza tem um corpo docente incrível, mas que eu acredito que ainda precisa dialogar muito mais com o que está sendo produzido fora, sabe? Especialmente com a dança interiorana, sabe? Assim, eu vejo que esse curso de dança chega muito pouco. Uma das ações que a gente teve que foi muito bacana foi o temporal que a Ana Mundim trouxe para cá. Mas, assim, então existem tentativas de alguns docentes, mas eu acredito que esse diálogo precisa acontecer ainda mais forte, assim. Não tanto deixando essa responsabilidade para os professores que estão lá dentro, mas também da comunidade que está fora, sem saber que pertence àquele lugar. Não é que você não estuda na universidade, que você está fora, que aquele lugar não te pertence. Não, é uma universidade pública, né? São servidores públicos, então também precisa que a sociedade entenda que aquele lugar é dela. Então, que vá atrás, que entre na biblioteca, que proponha projetos. Então, eu acredito que esse trânsito precisa vir dos dois lados, de quem está fora e de quem está dentro. Mas eu sou muito otimista que isso vai fazer diferença nas danças cearenses. Aliás, já está fazendo diferença nas danças cearenses. Perfeito. Eu lembrei também que a Emily Dalton, que é professora do curso da UFC, tem um diálogo também com o pessoal lá de Itapipoca, que inclusive o Gerson é o próximo convidado do Live Dance. Vou lembrar ele para ele também falar um pouco sobre esse contato com a universidade, né? Que eu acho que é uma reflexão super importante. Voltando aqui, eu só falei logo a pergunta da Claudinha, porque eu tive medo que não desse tempo. O assunto é importante. Alisson, você ainda me deve música, receita. Música, eu tô vendo uma música bem, assim, nada a ver, mas que eu tô amando, cantando no banheiro, que é Pronta pro Rolê, da Carol Conká e do Johnny Hooker. Sabe assim, eu fico... Eu não vi ótimo, da assim. Lady Gaga, gente, eu sou uma bicha. É super, assim, meio samba funk, sabe? Assim, então eu fico no chuveiro fazendo altas performances. Vou escutar.
E receita, Jota, eu acredito, na verdade, que eu moro sozinho, então eu só gosto de cozinhar quando eu tenho gente aqui. Então eu não tenho cozinhado muito, assim. Eu tenho roubado comida da casa da minha mãe, que ela mora Delícia, uma quadra da minha casa, então eu saio daqui para lá. Mas o que eu tenho pensado, que nesse momento de pandemia, né, eu penso que a gente tem que tentar manter a nossa imunidade o mais alta possível. Então, assim, eu estou tirando industrializados, eu estou tirando coisas que eu acho que não são tão ricas, assim, nutricionalmente, e estou tentando investir em frutas, em comida de panela, em sucos, assim. Então, a minha dica de receita é investe em coisas naturais e orgânicas, de preferência. Mas, ao mesmo tempo, é lógico que no final de semana eu tomo a minha cerveja, eu faço. para o corpo também, para a festa, né? Eu faço o meu show em casa. Claro, claro que sim. Tem mais uma outra pergunta que eu vi aqui. Na verdade, não sei se é uma pergunta ou um comentário. O Alexandre Herbert, seu irmão artesão incrível, escândalo. Alisson foi quem me chamou a atenção para a produção e reflexão crítica sobre nossa construção profissional e de vida. É um depoimento. O Um Alexandre é beijo, incrível. Alexandre. Sim, um artista muito, As tramas do muito Alexandre. sensível, né? E muito inteligente nas conexões que ele está fazendo, né? Com os vários objetos, transformando materiais não pensáveis para esse tipo de produção, né? E fazendo esses materiais virarem outras possibilidades artísticas. Assim, eu tenho ficado muito orgulhoso da produção dele. Ó, a Luísla falou que a música é ótima. A Luizete bateu palminhas, o Eliel também tá adorando. O Ricardo falou cerveja e vegana, é uma combinação, ó. E a nível show, amo tudinho. Nívia também, saudade. Muito. Tá demais Salve a essa Capitão Mel. sala Só aqui. só quem viveu sabe. Então, gente, quem ainda tiver perguntas, a gente ainda tem um espaço. Pelo tempo que a gente fala muito, eu vou só para a última pergunta. E aí a gente passa para o desafio, para as perguntas e para o desafio, porque hoje tem desafio, né, gente? Alisson, você meio que já falou isso, mas queria voltar, porque na entrevista falou dessa nova, no processo de criação e sobre como está engatilhando o doutorado. Mas fala sobre um pouco sobre o processo de criação, o novo trabalho que você está falando, que eu acho que fala também de ti, né, de se olhar, que é um momento que a gente teve que fazer, né, agora esse tempo, porque eu acho que muita gente nunca ficar tanto tempo sozinho, eu fiquei vários meses, eu teve que ir para casa dos pais dele, então eu fiquei em casa muito tempo só, e acho que muita gente passou por isso, e é um momento de se olhar, de se perceber, e aí tu fez esse exercício antes para pensar uma obra, né? Então, fala aí. E como é que esse tempo também vai mexer com essa obra que não está acabada, né? Alguns conceitos que eu tenho pesquisado para a tese, esse lugar de colonização, colonialidade, invisibilidade, apagamento, centro, periferia. E aí, assim, eu estava tão entranhado por esses conceitos e por alguns caras e mulheres assim extraordinários que eu encontrei, assim, sobretudo no México, assim, eu conheci a Oscar Curiel, Silvia Rivera Cosicanqui, que eu não tinha conhecido, assim, que são pesquisadoras, escritoras latinas, assim, que falam sobre esse lugar da colonialidade, do feminismo negro, de uma forma tão potente que eu não consegui deixar esse lugar apenas para a escrita, assim. Ao mesmo tempo, eu conheci no México uma espanhola chamada Paola Marugan, e ela desenvolve um projeto, ela é feminista, e ela desenvolve um projeto chamado Devires, que é um projeto que fala justamente sobre esses apagamentos no gênero e na arte. E aí ela me convidou para estar nesse evento. E aí ela perguntou se eu tinha alguma obra solo para apresentar que discutisse essas questões. E eu não tinha, mas eu falei que sim. E aí ela me convidou em dezembro,
mais ou menos na segunda semana de dezembro, e o evento era no dia 15 de fevereiro. E aí, tipo assim, 3 meses eu tentei condensar toda essa pesquisa que já estava muito forte no meu corpo pelo viés da escrita da tese, e tentei construir um solo, assim. E aí foi muito bacana, porque assim, você começa a entender qual é o teu lugar no mundo, na cena, que às vezes só na escrita você não dá conta. Então, por exemplo, assim, mesmo eu sendo gay, como é que eu lido com essa minha sexualidade? Qual é o meu preconceito, qual é a minha homofobia com um gay mais afeminado que eu? Por exemplo, eu sou negra, mas eu nunca deixei meu cabelo black power. Até que ponto eu sou classista, né? Mesmo eu sendo gay, negro, nordestino, mas assim, quando eu nasci, a minha família já era classe média, então como é que eu lido com a classe menos abastada? Então, assim, você começa a entender esse lugar de você pensar quais são os seus méritos, mas também quais foram os seus privilégios, né? Então, às vezes, a gente apaga muito a nossa produção de privilégios. Então, por exemplo, e aí eu tentei trazer tudo isso para a cena. E aí, a partir dos caras que eu estava lendo, a partir dessa minha perspectiva de vida, e aí eu entrei em contato com um autor que é super conhecido, mas que eu não tinha lido ainda, que é o Duval, pensando nesse lugar do Nordeste, né? Especialmente do cabra nordestino, né? E aí foi muito bacana porque nesses 3 meses eu consegui montar um trabalho de 20 minutos, e a minha ideia agora é que essa pesquisa possa dar continuidade, assim. Então tem sido a minha tentativa no momento. Paulo, eu ia falar, mas tão importante essa reflexão sobre os nossos privilégios. Eu estou falando isso porque eu e o Paulo trocamos muito nessa quarentena, coisa que a gente estava lendo. Eu aproveitei esse movimento de parada também para estudar bastante. Eu tive acesso a muita coisa que eu estava lá para ler e não lia. Então, acho que quando eu te li, eu disse, nossa, tá tudo encaminhado, assim. Exato, porque, assim, na verdade, a colonialidade ela é tão impregnada na gente que a gente não se dá conta que nós não estamos refletindo sobre quais são realmente os nossos valores e as nossas necessidades. Por exemplo, eu, quando acompanhei a sua mãe, começou as atividades, assim, eu queria que todos os bailarinos fossem magros, fossem sarados, eu queria que, entendeu? Assim, tinha um padrão que não era necessariamente o padrão dos corpos que estavam aqui no Cariri, mas o meu modelo ainda estava calcado na Quasa, companhia de dança, no Grupo Corpo, sabe assim, que são outras realidades, né? E é outra proposta. Então você vai, o tempo vai passando, você vai refletindo sobre as suas questões, e você vai entendendo que os valores são outros, que a sua realidade é outra, e que, na verdade, a potência do teu trabalho está justamente na tua verdade. Né? Então, eu acredito que tem e tudo é processual, as coisas são muito atravessadas. Então, o fato de eu estar fazendo 40 anos, o fato de ter perdido o grande amor da minha vida, que foi a minha irmã, então, assim, são muitas coisas que mexem com você enquanto ser humano, que não dá para dizer que isso não vai interferir na tua obra. Tudo vai interferir no artista que você é, né? As dores e as conquistas que você passa, elas mexem muito, assim. Claro. Alisson, eu vou ver aqui se temos perguntas. Nós já chegamos a quase 49 minutos de papo. Estaremos entrando nos minutos finais. Então, vamos ver as perguntas para a gente passar para o desafio. Eu vi aqui que tem um comentário. A Sheila chegou por aqui, mandou beijo para os dois. O Alexandre perguntou como foi dançar esse solo fora do país, no México e na Alemanha. Eu vou dar uma revisão e aí você responde tudo. Na verdade, no México, tanto o México quanto na Alemanha, tanto na Alemanha quanto no México, foram muito bons porque foram ações, como foram molas propulsoras. A partir desses trabalhos, que eu fiz esses trabalhos para fora, esses trabalhos viraram obras. Por exemplo, eu danço Cajuína até hoje, Cajuína de 2013. Então, eu acredito que é nesse sentido. E às vezes, quando você estreia fora, você
tem uma responsabilidade de você estar representando o seu país, né? Mas também tem esse lugar da experimentação de que ninguém te conhece, então assim, vamos fazer, meter as caras. Então acho que são lugares que não porque são melhores do que o Brasil, mas assim, te possibilitam experimentar. Massa. A Daquine perguntou, comentou, né? Sempre temos a visão de um ponto de vivência. É muito importante essa descoberta para todas nós. Acho que é mais um comentário. Uhum. Mas, vamos lá. Clarita chegou. Clarita sempre está aqui na Live Dança. É uma produtora escândalo de Fortaleza. Gente, chegou a hora. A gente, no final, sempre prepara um desafio onde o convidado pode fazer uma passação, pode expor a pessoa que o convida, pode fazer uma coisa junto. E aí a gente conversou para ver o que a gente vai fazer, Alisson Amâncio, para encerrar aqui a nossa live dança. Alisson, travou? Oi. Não. Assim. Travou? É porque eu fiquei lendo. Meu Deus, como Ó, a Clarita disse que eu mato ela de vergonha. Fowler. Olha o Fowler. Fala um pouco sobre a Associação Dança Cariri como um espaço de formação. Gente, ó, são 51 minutos. A live tem 60. Alisson tem mais 4 minutos e a gente faz a passação nos 5 minutos finais. Pode ser assim, Alisson? Uhum. Pode. 4 minutos. Então, nesse lugar... Uhum. Nesse lugar de visibilidade dos privilégios, que eu falei da minha pessoa, também tem esse lugar de privilégio das políticas culturais, né, do Estado. Então, a gente não pode, por mais que seja um tema um pouco espinhoso, mas a gente não pode deixar de falar que Fortaleza tem vários privilégios que a dança do interior não tem. Então, por exemplo, a gente tem o curso técnico de dança, a gente tem a faculdade de dança, a gente tem o curso de iniciação da dança contemporânea, a gente tem o Porto de Iracema das Artes, a gente tem a Vida das Artes, a gente tem a Bienal Internacional de Dança do Ceará, alguns equipamentos, inclusive, que são do Estado, como a Bienal e o Porto de Iracema, mas que atuam muito mais na capital do que no interior. Então, diante desse privilégio que ainda está nesse lugar, a Associação Dança Cariri tem esse lugar de tentar fazer ações para a região do Cariri, assim, porque também a gente tem um governo municipal bastante ausente. Então, há 10 anos, aliás, 2007, há 13 anos a ADC vem pensando ações tanto no âmbito da formação, quanto no âmbito da difusão, quanto no âmbito da circulação em dança. Então, a associação tem uma escola para a comunidade, a gente tem um grupo de estudo, a gente tem o Cine Dança, e a gente tem, talvez, a gente fez 2 ações do seminário de dança, e talvez a nossa ação mais importante que seja a Semana Dança Cariri, que é uma mostra de dança que acontece todos os anos. Então, todos esses lugares, são tentativas de potencializar uma dança que a gente ainda não tem aqui, né? Pelo fato de a gente não ter ações públicas, como é que a associação pode agrupar artistas locais e tentar produzir a partir do nosso contexto, do nosso território? E durante muito tempo também as danças do Cariri eram as danças populares, né? Como elas são muito fortes e muito potentes, então elas eram muito reconhecidas como as danças do Cariri. Mas além das danças populares, a gente tem as danças contemporâneas. E ao longo desses 13 anos, eu acredito que a ADC tem tido um papel importante para colocar essas danças contemporâneas, né, o balé, o clássico, o jazz, o sapateado, enfim, também como um lugar potente de existência aqui na região. As danças urbanas também têm muita força aí, né? Muita força. Ano passado, Jota, eu fiquei sabendo que aqui em Juazeiro a gente tem 20 grupos de K-pop. Então, assim, tem muita gente que dança que, na verdade, eu nem conheço, né? A gente que não chega na gente, que a gente não chega até eles. Então, tem muito para descobrir, muito para fazer ainda.
Eu lembro que quando eu morava em Juazeiro, a associação foi convidada para um festival de swingueira em Barbalha, e eu fui para esse festival. Gente, eram 40 grupos numa tarde de sábado, de 2 às 5. Gente, eu estava tonto e eles lá dando o nome na swingueira. E muita, assim, muita vivacidade, né? Que é um movimento muito vivo, assim, deles fazerem aquilo e com muita potência. E eu lembro que eu fiquei assim, Deus, gente, não, todos são um escândalo, porque é muito cruel também essa coisa ainda da possibilidade de competição, mas é uma realidade desse movimento, né? Também não dá para Para dizer você como é ver, que ele... para você ver essa ideia de privilégio, né? Se, por exemplo, se eu falo que a dança interiorana é uma periferia, ainda existe a periferia da periferia da periferia, né? Então, assim, existe, é uma minoria a partir de várias minorias e que a gente tem que justamente tentar, de alguma forma, agregar mais as pessoas, né? Conhecer mais pessoas. Que é um exercício que não é de um, né? Somos todos nós Sim, tentando destruir esses apagamentos. massa. Perfeito. Que bacana. Eu acho que respondemos todas as perguntas. Não foi? Alisson, tu deu uma olhadinha também aqui. O Fala é disse Ah, massa, então. eu sou Então acho que péssimo para rolou. ficar procurando pergunta, porque aí eu travo, aperto onde não tem que apertar. Tá bom. Não, mas respondemos. A gente vai chegar aos 4 minutos finais, então chegou a hora. Qual o desafio que a gente vai fazer, Alisson Amâncio? Tem um lugar em Fortaleza que eu adoro há muitos e muitos anos. E geralmente, quando eu vou para Fortaleza, eu chego nos finais de semana. Então, é o dia do lugar, que é a Patuscada. A toca, Sexta-feira de Fortaleza. a toca do Javali. Que, assim, o Fauler me obriga a ir para lá. O Fauler e a Vilemara. E aí, Que é que eu... e aí a cerveja litrão, R$ 10, e só tocam as nossas músicas da nossa época. E aí a gente se diverte horrores. Então, o nosso desafio é a gente criar a nossa patuscada agora. Pronto. É isso. E o Alisson, que não foi colocado na legenda lá da divulgação, que além de todos os talentos, Alisson é DJ e criou um set para esse momento agora. Ele toca aí e eu toco de lá. Ah, só um parêntese. Eu vi na página da Toca do Javali que disseram que o coronel morreu de Covid-19. É mentira. Está escrito lá que ele está vivinho da Silva. Então, não acredite em fake news. Vão lá no perfil oficial para poder Ai, gente, saber até... tudo. O povo se passa. Então, em comemoração, saúde também do coronel e a nossa alegria. Olha a baixaria. Hoje é dia de festa. Festa. Alô, mamãe! Alô, poeta! Alô, poeta! Sextou, menino! Sextou! Quem quiser essa música, pede inbox que eu mando. Foi uma produção especial.
Joelma. Tchau, gente. Até a próxima live. Obrigado, Alisson. Beijo, Jota. Te amo, te amo. Beijo, amigos. Obrigado.